Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então sou somente eu. E só peço desculpas que hoje é um caso japonês, então você sabe a minha dificuldade com nomes, né? Então, bora lá pro caso de hoje. O Iwao Hakamada, ele nasceu em 10 de março de 1936, na cidade de Shizuoka, no Japão. Começando aí, né? Começando bem. Na vida adulta, ele se tornou boxeador profissional, com uma carreira de sucesso de 59 a 61, quando ele participou de 29 lutas. Ele era peso-pena e chegou a atingir o 6º lugar no ranking da sua categoria. E ele terminou a carreira de boxeador dele com um recorde de 16 vitórias, 11 empates e 2 derrotas, incluindo aí uma vitória por nocaute e as 2 únicas derrotas sendo por pontuação. Então o cara era realmente bom, né? E aí, depois de se aposentar as luvas de boxe, né, ele passou a trabalhar em uma fábrica de miso na cidade natal, em Shizuoka. E em 30 de junho de 66, a casa de um dos chefes dele pegou fogo e aí ele foi lá ajudar a apagar o incêndio. Quando o fogo foi controlado, foram encontrados 4 corpos no interior da residência. Os corpos eram do executivo da empresa, que era o chefe do Iwao, a esposa desse executivo e 2 crianças, mas na verdade eram pré-adolescentes, assim, os 2 filhos do casal, né? Mas eles não tinham morrido no incêndio e sim tinham sido assassinados com facadas. Além disso, cerca de 200 mil ienes em dinheiro foram roubados dessa residência. O Iwao foi interrogado por um total de 264 horas, em sessões de até 16 horas seguidas, sem pausa para ir ao banheiro e sem água ou comida durante esse tempo. Foram 23 dias de tortura psicológica e física até que a polícia arrancasse uma confissão dele, à base de tortura, basicamente, né? Então, além da confissão, as provas da acusação, né, que ajudaram na prisão do Iwao foram uma pequena quantidade de sangue e gasolina em um pijama que foi encontrado, falaram que era dele. Logo no julgamento, ele retirou a confissão, dizendo que tinha sido até espancado pela polícia, e se declarou inocente. Os promotores abandonaram a prova, né, que era o pijama, e em vez disso eles apresentaram 5 peças de roupa que estavam ensanguentadas e que foram encontradas em um tanque na fábrica de miso em agosto de 67, isso 14 meses depois do crime. Eles argumentaram que as roupas eram do assassino e que a polícia tinha encontrado os tipos sanguíneos das vítimas nas roupas. Outro argumento era de que o Iwao poderia ter assassinado a família com essas roupas e depois colocado o pijama para cometer o incêndio. Os apoiadores do Iwao, né, disseram que o caso estava cheio de furos. Eles argumentaram que a suposta arma do crime, que a promotoria apresentou como sendo uma faca de frutas com lâmina de 12 centímetros, essa faca não poderia ter resistido aos 40 esfaqueamentos das vítimas sem sofrer danos significativos. E que o pijama usado para justificar a prisão desapareceu e foi substituído por roupas ensanguentadas. Então realmente era tudo muito, muito, muito estranho e muito mal explicado. Essas roupas que eles colocaram como prova, né, elas eram muito pequenas para o Iwao, mas a promotoria argumentou que elas tinham encolhido no tanque de miso. E a etiqueta tinha um B, que no Japão, né, seria uma etiqueta do tamanho médio, que serviria nele. Mas o B, na verdade, indicava a cor preta, né, e não o tamanho da roupa. E as manchas de sangue nessas roupas eram muito escuras e a cor das roupas era muito clara para ter ficado no tanque de miso. Então, assim, era obviamente prova plantada, né? Então, os caras tiraram da bunda, né, essas roupas e falaram que era dele. Aí o Tribunal Distrital de Shizuoka descartou a parte da confissão do Iwao e repreendeu a polícia pelas táticas de interrogatório. Mas em 11 de setembro de 68, o painel de 3 juízes considerou ele culpado e sentenciou ele à morte. A Associação Japonesa de Boxe Profissional alegou que tinha preconceito contra boxeadores, né, e por isso também ele foi condenado, antes mesmo de ser condenado, já estavam julgando ele como culpado, né, e falaram também que o princípio da inocência, até que se prove a culpa, foi violado
porque os relatos da imprensa declaravam o Iwao culpado antes do julgamento. Então já retratavam ele como um assassino. Um apelo subsequente ao Supremo Tribunal de Tóquio foi negado e o Supremo Tribunal do Japão manteve a sentença de morte em 11 de novembro de 1980. E aqui começa uma luta muito, muito, muito longa do Iwao pela liberdade dele. Apesar de permanecer no corredor da morte, ele não foi executado porque o ministro da Justiça se recusava a assinar a sentença de morte porque ele suspeitava que a condenação estivesse errada. Apesar disso, né, fizeram de tudo para manter o cara preso por muito, muito tempo. Assim como grande parte dos presos japoneses no corredor da morte, o Iwao passou décadas em confinamento solitário, ele ficava na solitária, sem permissão para falar com guardas e raramente podia receber visitas. Então, além de ter essa pressão de você poder morrer a qualquer momento, né, de alguém assinar lá, o cara decidir mudar de ideia, assinar você a sua sentença de morte, você fica isolado e começa a perder sanidade ali, né? Então, é uma vida miserável que o cara tava levando lá na prisão. Não era nenhuma colônia de férias, não. Então, depois que o seu recurso foi negado em 1980, o Iwao conseguiu uma nova equipe de advogados. E aí, no 81, eles entraram com um pedido de novo julgamento, pedindo que as provas físicas fossem reexaminadas. Nessa investigação foi determinado que a suposta arma do crime, né, aquela faca de frutas que eles tinham falado que tinha sido usada, ela era do tamanho errado para produzir os ferimentos que estavam nas vítimas. E que uma porta, supostamente usada para entrar na casa, estava trancada. E além disso, as calças ensanguentadas, né, que a polícia disse que era do Iwao, eram muito pequenas para serem usadas por ele. Então, tudo errado, né? Os advogados do Iwao concluíram que o primeiro julgamento falhou em mostrar que qualquer uma das roupas pertencesse a ele, e após 13 anos de coleta de evidências, o pedido foi ouvido e foi negado pelo Tribunal Distrital de Shizuoka em 9 de agosto de 94. Em 2000 foi feita uma tentativa de extrair DNA dessa roupa ensanguentada, mas as técnicas na época não permitiam que nenhum fosse detectado, né? E o Tribunal Superior de Tóquio manteve a negação do novo julgamento em 27 de agosto de 2004. E aí começou uma campanha, né, para tentar tirar o Iwao da prisão. Em novembro de 2006, 500 apoiadores, incluindo os campeões mundiais de boxe, o Koichi Wajima e o Katsu Tokashiki, eles enviaram cartas à Suprema Corte pedindo um novo julgamento. E aí, em março de 2007, aconteceu um negócio que nunca tinha acontecido no Japão, que é o Norimichi Kumamoto, que era um dos 3 juízes que tinham condenado o Iwao originalmente. Ele saiu em apoio à inocência dele. Isso nunca tinha acontecido, foi um escândalo absurdo no Japão. Ele afirmou que duvidava da autenticidade da confissão e ele acreditava que o Iwao era inocente. No entanto, ele não conseguiu persuadir os seus outros 2 colegas mais antigos e aí acabou resultando na decisão dividida para a condenação. Então, ele finalmente renunciou ao cargo por se sentir culpado por essa condenação errada. E essa revelação veio apesar de uma forte tradição contra essas revelações de discussões entre os juízes, né, que existe no Japão, e resultou no Kumamoto sendo muito criticado. Olha só, lá as pessoas não gostaram, porque eles achavam que era absurdo ele ter falado essas coisas dos bastidores, né? E aí ele falou o seguinte: eu estou feliz por ter falado, eu gostaria de ter dito isso antes e talvez algo pudesse ter mudado. Ele tentou visitar o Iwao na prisão para se desculpar pessoalmente, mas o pedido dele de visita foi negado. Aí, após essa declaração do juiz, uma campanha para tentar novamente conseguir a liberdade do Iwao ganhou força. A Anistia Internacional e a Associação Japonesa de Boxe Profissional lideraram essa causa. O boxeador americano Rubin Carter, que chegou a cumprir 20 anos de prisão sob acusação de um assassinato que acabou sendo anulado, participou também. E o ator britânico Jeremy Irons também falaram em nome do Iwao. Uma manifestação de caridade foi organizada pela Pro Boxing Association e atraiu 1.300 pessoas nessa manifestação. E aí o Tribunal Superior decidiu ouvir o pedido do Iwao em 2008
Em 25 de março de 2008, o Tribunal Superior negou o pedido, declarando que nem as evidências originais e nem as novas forneciam qualquer dúvida razoável sobre a culpa de Iwao. Um dos advogados dele, o Hideo Ogawa, disse que foi uma decisão lamentável tomada sem muita reflexão. Que a gente tem que entender que no Japão eles têm muito forte a questão de tradicionalismo, né? Então eles dificilmente vão admitir que estão errados em alguma coisa. Isso é tão evidente que eles até ignoram completamente que eles foram aliados dos nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial. Eles simplesmente fingem que nada aconteceu. Então, se eles fizeram algo errado, é muito difícil as autoridades públicas, principalmente, admitir isso, né? Então, por isso que eles, mesmo com todas as provas apontando, né, para a inocência do Iwao, para eles, foi condenado, a gente não errou, e é isso, vai ficar lá preso. Aí, em abril de 2010, 57 membros do parlamento japonês de vários partidos, né, eles formaram a Federação dos Membros para salvar o condenado Iwao Hakamada. Eles solicitaram ao ministro da Justiça a introdução de uma moratória na execução do Iwao. E também em 2010 foi lançado um documentário sobre o caso chamado Box The Hakamada Case. Não cheguei a ver, não sei se tem disponível. Provavelmente tem em inglês, né? Porque ele foi um lançamento internacional, ganhou alguns prêmios. Então, se alguém aí assistiu, comenta aí o que você achou do documentário. E aí, em 10 de março de 2011, no aniversário de 75 anos do Iwao, o Guinness World Records, sim, o livro de recordes, né, mundiais, certificou ele como prisioneiro que passou mais tempo no corredor da morte no mundo inteiro. Então, olha que tristeza, né, para esse cara receber esse prêmio, basicamente. E aí, em 2008, um teste de DNA que tinha sido feito sugeriu que o sangue na roupa usado como prova não correspondia ao do Iwao. Isso levou, né, ao segundo pedido de novo julgamento pelos advogados. Outros testes em 2011 também apoiaram essa conclusão. E em 14 de março de 2012, uma amostra de sangue foi retirada do Iwao para um teste de DNA mais preciso, para comparar com a amostra de sangue da camiseta que foi encontrada entre as tais roupas do assassino. Esse sangue foi previamente determinado como improvável que fosse de qualquer uma das vítimas, e o teste revelou que o sangue não correspondia ao DNA do Iwao. E aí, em 27 de março de 2014, ele foi finalmente libertado da prisão, recebeu um novo julgamento pelo Tribunal Distrital de Shizuoka. Um comunicado do tribunal disse que havia motivos para acreditar que as evidências foram fabricadas no julgamento original e que manter o homem de 78 anos preso enquanto esperava pelo novo julgamento teria sido insuportavelmente injusto. Mais do que os 46 anos que ele passou preso injustamente, né? Só isso não é suficiente. A Anistia Internacional chegou a comentar e eles falaram o seguinte: o tempo está acabando para que Hakamada receba o julgamento justo que lhe foi negado há mais de 4 décadas. Se alguma vez houve um caso que merece um novo julgamento, é este. De acordo com um membro da família, tudo isso teve um peso gigantesco na saúde mental e física do Iwao. A saúde mental dele piorou muito devido a esses anos de confinamento solitário. De acordo com um ativista anti-pena de morte que visitou ele em 2003, o Iwao alegou que se tornou o deus onipotente e que absorveu Iwao Hakamada, assumiu o controle da prisão e aboliu a pena de morte no Japão. Seria ótimo se fosse verdade, né? Mas infelizmente não é a realidade. Um relatório de 2009 sobre a pena de morte no Japão, feito pela Anistia Internacional, disse que um psiquiatra chegou a diagnosticar o Iwao com psicose institucional. Nos últimos anos, ele negou a maioria dos pedidos de visitação, incluindo dos familiares. Então, assim, realmente acabaram com a vida desse cara, tanto física quanto psicologicamente, emocionalmente. Ele... Enfim, né, gente? Muito triste esse caso, porque ele passou 46 anos preso injustamente e isolado. Não é apenas preso, né? Ele estava isolado, então ele perdeu completamente o rumo, né, da própria cabeça dele. Então não tem nem o que fazer num caso desses. Ele atualmente está com 85 anos, ele ainda está vivo. Ele mora atualmente com a irmã mais velha dele.
E em junho de 2018, o Supremo Tribunal de Tóquio anulou a decisão que liberou ele, mas ele foi autorizado a manter a liberdade devido à sua idade, até que o caso retorne à Suprema Corte. E aí ele espera até hoje. Não sei se eles vão chegar a fazer isso enquanto ele ainda está vivo, ou se, né, vão deixar pra lá, porque realmente a saúde dele, assim, fisicamente ele está bem, né? Ele anda, ele caminha, ele faz exercício, ele dá entrevista, né? Ele conversa ainda, mas psicologicamente ele tá devastado. E teve um impacto muito grande esse caso do Iwao, porque no Japão toda essa técnica, né, entre aspas, que a polícia usou para conseguir a confissão dele é legal. Inclusive, antes da Segunda Guerra Mundial, a polícia tinha autorização para fazer, né, tortura de suspeito para conseguir uma confissão. Hoje em dia, eles fazem esse interrogatório, eles podem fazer interrogatório de até 23 dias, né, manter a pessoa lá, e a pessoa não pode ter nenhum advogado presente durante esse interrogatório. E aí, porque a falsa confissão pode ser facilmente conseguida, né, em casos assim, o que eles fazem é a pessoa precisa confessar. Nessa confissão, precisam ter elementos que somente o assassino saberia. Só que o que acontece? A polícia vai lá e tortura psicologicamente a pessoa até ela assinar um documento em branco, e depois a polícia vai lá e eles mesmos colocam lá todos os detalhes, né, de uma confissão que seria feita por um assassino de verdade, que só ele saberia. Então, o Japão, mesmo tendo pena de morte, tem muitos casos que eles não chegam a ser executados, porque existe, né, culturalmente eles sabem que muitas dessas condenações estão erradas. Então as pessoas acabam ficando presas injustamente na prisão perpétua, né, por crimes que não cometeram, mas não chegam a ser executados, né, mas elas ainda estão no corredor da morte. Então, até hoje tem uma campanha, o Iwao é usado como garoto propaganda, né, entre aspas, pela Anistia Internacional, como exemplo, né, do que esse tipo de tratamento, esse tipo de prisão, né, de encarceramento pode resultar, né, na saúde mental, no ponto que isso chega na vida de uma pessoa. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer comentário, deixa aí no nosso Instagram. Se você tiver sugestão de caso, manda no nosso e-mail, milcrimes@gmail.com, e apoia o 1001 Crimes. Vem novidade por aí. A gente tá organizando os nossos apoios para ficar mais fácil de vocês entenderem o que vocês ganham. Então fiquem ligados nas próximas semanas. Por enquanto, o que eu posso dizer você participa de sorteios, e acima de R$15 mensais você participa das gravações do programa principal. E então é isso, até semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.